Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero gravar aqui este vídeo e o assunto é os erros nos livros apócrifos. Nós sabemos que a Bíblia traduzida que os crentes usam, que os evangélicos usam, ela contém o Antigo Testamento, contém 39 livros que foram inspirados, considerados canônicos. Mas a Bíblia de tradução pela editora católica, ela contém alguns livros a mais. E nesses livros existem erros gravíssimos. Então eu quero aqui nessa oportunidade mencionar alguns erros em alguns livros que é considerado não inspirados. Os livros que são escritos a mais são os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Ao todo são 7 livros que existem na Bíblia traduzida pela editora católica, a Bíblia que é usada pela Igreja Católica. Eu quero mencionar alguns erros que contém nesses livros. O primeiro erro que contém é a narração de um anjo mentindo sobre a sua origem. Este versículo está no livro de Tobias, capítulo número 5, versículo 4 e o versículo 7. Livro de Tobias, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 17. Está escrito assim: Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele a Média. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele. Mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Tobias falou para o anjo. Aí o anjo respondeu: sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Nós vamos pular aqui. Se você tem uma Bíblia pela editora católica, você pode abrir no livro de Tobias, capítulo 5, e você pode ler do versículo 1 até o 19. Eu vou pular aqui para o versículo 17. Versículo 17 diz assim, versículo 17, ó. Disse-lhe Tobite, Tobite é o pai de Tobias, disse-lhe Tobite, irmão, de que família e de que tribo és tu? Fala, irmão. Respondeu-lhe o anjo: que importa a minha tribo? Tobite insistiu: gostaria de saber com segurança de quem és filho e qual é o teu nome. Respondeu-lhe o anjo: sou Azarias, filho do grande Ananias, um de teus irmãos. Veja bem, Tobias, que escreveu o livro, ele disse no versículo 4 que era Rafael, o nome do anjo. Aqui, o anjo diz que se chamava Azarias. Então, na verdade, esse anjo estava mentindo para Tobias e para o pai de Tobias. Então, nós vamos ver na Bíblia um versículo que está escrito em Oséias, capítulo de número 4,
versículo 2, o que a Bíblia fala sobre a mentira? Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor ouvi, filhos de Israel, porque com os habitantes da terra o Senhor tem uma contenda, porque nela não há verdade, nem misericórdia, e nem o conhecimento de Deus na terra. Com o perjúrio, a mentira, o matar e roubar, com o adultério e a violência, a terra se contaminou, e ainda há o derramamento de sangue contra sangue. Então aqui já está falando, no versículo 2, que Deus, ele tem uma contenda com os habitantes da terra por causa da mentira. A mentira é uma das causas. Então como que um anjo ele vai mentir? Então este livro ele não foi considerado inspirado. Mas tem mais um versículo em Isaías, capítulo 63, versículo de número 8. Isaías 63, versículo de número 8. Diz assim: porque ele disse, verdadeiramente este é meu povo, filhos que não enganarão, e para ele se tornou o Salvador. Então o anjo estava enganando. Mas tem mais. No livro de Eclesiástico está escrito que diz que se deve negar o pão aos ímpios. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 4 e 6. Existe o livro de Eclesiastes e também na Bíblia Católica existe o livro de Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 4 e 6. Vê o que está escrito aqui, ó. Dá ao homem piedoso e não ajudes o pecador. Faze o bem ao humilde e não des nada ao ímpio. Recusa-lhe o pão, não lhes dê nada, para que ele não te domine. Então, vamos ver no livro de Provérbios o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como devemos tratar os inimigos. Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim ajuntarás brasas sobre sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Então, no livro de Eclesiástico da Bíblia Católica, está escrito que se deve negar pão ao inimigo. Já no livro de Provérbios de Salomão, está escrito que nós devemos dar pão para o inimigo. Mas tem mais. No livro de Judite, capítulo 8, versículo número 6. Vamos ver o que está escrito. Judite, capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. Está escrito assim, ó. Vou começar do versículo 4. Judite vivia em sua casa, desde que se tornara viúva. Havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço da casa. Vestia-se um pano de saco sobre os rins e cobria-se com o manto de sua viuvez. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado, nos sábados, nas vigílias da lua nova, nas luas novas e nos dias de festa e de regozijo da casa de Israel. Veja bem, a Bíblia ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, que Jesus, após ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Então,
isso aqui é mais um erro que está escrito no livro de Judite. É mais um erro. Ninguém consegue jejuar a vida toda. Outro erro, que também está no livro de Judite, capítulo 9, versículo número 2. Está escrito que Deus dá espada para Simeão matar siquemitas. Naquele caso, quando o povo de Siquém, eles aproveitaram da filha de Jacó, a Bíblia diz que Levi e Simeão arrancaram espadas e mataram aquele povo. E no livro de Judite está escrito, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: Senhor Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para a vingança contra os estrangeiros que desataram o cinto de uma virgem para a sua vergonha, que desnudaram sua coxa para a sua confusão e profanaram para a sua desonra. Então está escrito aqui no livro de Judite que foi Deus quem deu espada para Simeão fazer aquela vingança. Se nós for ler no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 5 até o versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 5 e o versículo 7. Está escrito assim: quando Jacó, antes de morrer, ele estava abençoando seus filhos. Mas olha o que ele fala para seus filhos Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, sua espada são instrumentos cruéis. Em seu conselho minha alma não entre, e em sua assembleia não se ajunte minha honra. Porque em sua cólera mataram homens, e em seu capricho já retaram bois. Ora, se Deus tivesse dado espada para Simeão e Levi fazer aquela vingança, então Jacó não estaria falando desse jeito com seu filho Simeão e Levi. Então aquela vingança não procedeu de Deus, não foi Deus quem deu espada para eles. Então mais um erro gravíssimo no livro de Judite. Quinto erro: queimar fígado de peixe expulsa demônios. Tobias, capítulo 6, versículos 6 e 8. Livro de Tobias, capítulo 6, versículos 6 e 8. Veja que está escrito, Tobias capítulo 6, versículo 6 e o versículo 8. O jovem abriu o peixe e comeu-a e salgou o resto. Depois continuaram juntos a caminhada até chegarem perto da média. Então Tobias perguntou ao anjo Azarias: meu irmão, que remédio há no coração, no fígado e no fel do peixe? Respondeu ele: se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher atormentados por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo mal e o faz desaparecer para sempre. Então aqui Tobias diz que o anjo disse para ele que queimar fígado de peixe expulsa demônio. Vamos ver no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 18. Atos,
16, versículo 18. Está escrito assim: isso se repetia por vários dias. Então Paulo, tão indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que se retire dela. E no mesmo instante ele saiu. E Jesus também disse, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a seguir, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então, demônio se expulsa pelo poder do nome de Jesus. Mais um erro no livro de Tobias, que é um dos livros considerados apócrifos. Sexto erro: dar esmola purifica pecado. Também está no livro de Tobias, capítulo 12, versículo de número 9. Tobias 12, versículo 9. Diz assim: a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola terão vida longa. Os que cometem o pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. Aqui diz que dar esmola tem vida longa e até purifica de pecado. A Bíblia diz que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fosse redimido da vossa maneira vazia de viver, que vossos antepassados vos transmitiram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, aqui diz que o perdão dos pecados é pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a purificação de pecado é pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus Cristo. Outro erro, esse aqui só vou citar. Nabucodonosor foi rei da Assíria, em Nínive. Está escrito no livro de Judite, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1, versículo 1, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então Nabucodonosor foi rei da Babilônia, ele não foi rei da Assíria. Mais um erro nos livros apócrifos. 8. Honrar o pai traz o perdão dos pecados. Eclesiástico, capítulo 3, versículo número 3. Eclesiástico, capítulo 3, versículo número 3, diz assim: aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. A Bíblia diz lá nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, aquele que honra pai e mãe tem os seus dias na terra, longos dias na terra. Não diz que tem perdão de pecado. Não diz isso. 1 Pedro 1, 18 e 19, o versículo que nós lemos: sabendo que pelo precioso sangue de Cristo fomos redimidos e resgatados e perdoados. É pelo sangue de Cristo. Outro erro é Antíoco Epifânio,
morre de 3 maneiras diferentes. Há 3 relatos sobre a morte de Antíoco Epifânios. Como pode um homem morrer de 3 jeitos? Não existe. Está em 1º livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 16. 2º livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 16. E 2º livro de Macabeus, capítulo 9, versículo 28. Essas 3 referências contam que Antíoco Epifânio morre de 3 maneiras diferentes. É mais um erro. Isso não é verdade, porque não tem como alguém morrer de 3 maneiras diferentes. Isso não existe. Vamos ler a referência Isaías, capítulo 63, versículo número 8. Porque ele disse: verdadeiramente este é meu povo, filhos que não enganarão, e para ele se tornou o Salvador. Outro erro: recomenda a oferta pelos mortos. 2º livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Vamos ler essa referência. A missa é a oferta pelos mortos. Pai do Senhor, irmão Gessi, Deus abençoe. A oferta pelos mortos. 2º Macabeus 12, 42 a 45. Puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Assim agiu absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então aqui está escrito que ele ofereceu uma oferta, um sacrifício pelos que tinham morrido. E ainda diz que foi nobre o sacrifício que ele fez. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre sacrifício pelos mortos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e não têm jamais recompensa, porque a sua memória está esquecida. Tanto o seu amor como o seu ódio e sua inveja já desapareceram. Eles não têm parte em coisa alguma daqui para frente, que se faz debaixo do sol. Salomão escreve que aqueles que morrem, eles não têm mais contato com ninguém neste mundo. E nem os vivos têm contato com aqueles que morreram. E nem quem morre tem contato com os vivos. Então não existe oferecer sacrifício
por quem morreu, não adianta oferecer missa para quem morreu, não adianta nada. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isto é, quem morreu na prática do pecado, ele vai para um lugar de tormento e lá vai ficar até o dia do juízo final. Após o dia do juízo final, ele vai sair desse lugar de tormento, vai comparecer perante nosso Senhor Jesus Cristo, que vai julgar, e após esse julgamento ele vai para o lago de fogo. A Bíblia ensina dessa forma: quem morre servindo a Deus vai para o paraíso, que está debaixo do trono de Deus. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, esses que estão lá no paraíso irão voltar e irão subir junto com os salvos que estão vivos, para entrar todos juntos na glória eterna. É assim que ensina a palavra de Deus. Então, por quem já morreu, não adianta fazer oração, não adianta rezar, não adianta pagar missa, não adianta fazer nenhum sacrifício, não adianta levar flores no dia de 2 de novembro, no dia que é considerado dia de finados. Não adianta levar flores no túmulo, porque quem morreu não vai receber essas flores e nem está vendo essas flores lá, segundo a Bíblia. Vamos continuar. Outro erro: ensino do purgatório ou imortalidade da alma. Sabedoria, capítulo 3, versículo 14. Sabedoria, versículo 3. Eu vou ler o versículo 13 e o 14. Feliz a estéril, imaculada, que desconhece a união pecaminosa, obterá seu fruto na visita das almas. Aqui está falando da visita das almas. É uma referência ao purgatório, que não existe na Bíblia. Jesus e nenhum dos apóstolos e nenhum dos profetas falou de um lugar onde as almas irão ficar por um determinado tempo e depois vai sair para ir para o céu. O lugar que existe, como já falei, ou é o paraíso para os salvos, ou é o lugar de tormento para quem morrer na prática do pecado e não recebeu perdão. Desses dois lugares, tanto salvo como perdido, nunca mais irão sair. A Igreja Católica ensina que as almas daqueles que morrem ficam nesse lugar chamado purgatório, e quando se reza a missa pela pessoa que morreu, diminui um grau do tormento. Isto não existe na Bíblia. O que pode perdoar os pecados é o sacrifício de Jesus Cristo, que ele realizou. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse perdão de pecado nós temos que receber enquanto estamos com vida. Após a morte, não há mais o que se fazer. Do jeito que a pessoa morreu, segue-se o seu destino, ou para o lugar de tormento, ou para o paraíso. Último erro: o suicídio é justificado e louvado. Segundo Macabeus, capítulo 14, versículo 41 e 46. E com esse nós estamos encerrando. Macabeus, capítulo 14, versículo 41 a 46. Vê o que está escrito. As tropas
estavam para se apoderar da torre e forçavam a porta do pátio. E já se dera a ordem de trazer fogo para se incendiarem as portas, quando Razis, cercado de todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Quis assim nobremente morrer. Veja bem o que diz. Diz que ele se atirou sobre a própria espada, tirou a própria vida, e diz que ele morreu nobremente, antes que deixar cair nas mãos do escelerado para sofrer ultrajes indignos da sua nobreza. Então, qual é o versículo bíblico que diz? Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: não matarás. Então a ordem de Deus é essa: não matarás. Não matarás ninguém e não matarás a si mesmo. Então fica aqui esse vídeo, eu citei aqui 13 erros que existem na Bíblia que foi editada pela editora católica. A Bíblia que é usada pela Igreja Católica, os chamados livros apócrifos, contém pelo menos 13 erros gravíssimos. Eu citei aqui todos o capítulo, o versículo dos livros e a refutação bíblica. Então é por essa razão que esses livros não são inspirados. Não conta na Bíblia que os protestantes usam ou que os evangélicos usam, porque não foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero agradecer aqui a todos que assistiram este vídeo. Deus abençoe você. Eu quero agradecer aqueles que são inscritos no meu canal no YouTube. Deus abençoe. Você que vai assistir esse vídeo que não é inscrito no meu canal, eu peço sua ajuda, se inscreva no meu canal no YouTube. Esse vídeo vai estar no Facebook e no YouTube, canal Lourival Pereira. Deixe seu like lá, curta lá. Se desejar fazer algum comentário a respeito desses versículos citados, faça, deixe o seu comentário no YouTube lá, ou se quiser fazer também no Facebook, pode fazer. Na medida do possível, eu irei responder. Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus Cristo.